A ideia de um inferno eterno é uma das doutrinas mais aterrorizantes da religião cristã. Desde criança, muitos de nós ouvimos que, se não obedecermos a Deus e não tivermos a fé correta, sofreremos tormentos inimagináveis por toda a eternidade. Mas pare um instante e pense racionalmente. Um Deus amoroso criaria um local de tortura eterna para quem simplesmente não acredita nele? Vamos analisar friamente a situação. Você nasce sem pedir, sem nenhuma escolha sobre onde, quando ou em que contexto você surgirá no mundo. Você pode nascer em um país cristão ou em uma cultura onde o cristianismo nunca chegou. Pode crescer ouvindo sobre um Deus específico ou ser ensinado a seguir outro caminho espiritual. No entanto, segundo a doutrina do inferno, se você não adotar a crença certa, será condenado. Mas onde está a justiça em ser julgado por algo que nunca teve a oportunidade real de escolher? Deus se esconde e não dá provas concretas de sua existência. Milhares de religiões afirmam que seus deuses são reais, mas nenhuma delas apresenta evidências objetivas que resistam ao escrutínio. A fé é exigida como substituto da prova, mas por que um ser supostamente amoroso e onipotente deixaria seus filhos na dúvida? Se a crença correta é essencial para evitar a condenação eterna, por que Deus não se manifesta de maneira inegável? O silêncio divino não contradiz a suposta justiça de um julgamento baseado na fé? Se você questionar e não acreditar, será condenado a sofrer para sempre. Ou seja, usar sua própria razão, duvidar e buscar respostas fora da fé imposta, não são atitudes toleradas. O simples ato de questionar um dogma pode levar a um castigo eterno, o que levanta uma questão fundamental. Isso é justiça ou uma forma de controle absoluto? Uma crença que não pode ser questionada sem ameaça de punição infinita, realmente merece ser chamada de verdade? Se qualquer governante humano estabelecesse um sistema como esse, ele seria visto como um ditador cruel. Mas quando é Deus, somos obrigados a chamá-lo de justo? A punição infinita por um crime finito. Imagine que você comete um crime hoje. Na pior das hipóteses, você será julgado e condenado a uma pena proporcional ao crime cometido. Mesmo os piores criminosos não recebem punição eterna. A pena capital pode ser um castigo definitivo, mas não eterno. Agora compare isso com o inferno cristão. Segundo essa doutrina, não importa se você viveu uma vida digna, ajudou os pobres e foi uma pessoa honesta. Se você simplesmente não acreditar no Deus certo, será punido para sempre. Isso faz sentido? Como pode um castigo infinito ser justo para um crime finito? Como um erro humano momentâneo pode justificar uma tortura sem fim? Se a justiça humana é mais razoável do que a justiça divina, então o que isso nos diz sobre Deus? O problema do livre-arbítrio. Alguns defensores da ideia do inferno dizem que Deus não envia ninguém para lá, mas que as pessoas escolhem ir por conta própria ao rejeitá-lo. Mas essa escolha é real? O livre-arbítrio é autêntico quando você é coagido por uma ameaça de tortura eterna? Seria o mesmo que apontar uma arma para a cabeça de alguém e dizer: você é livre para fazer o que quiser, mas se não escolher o que eu quero, eu atiro. Isso não é uma escolha. Isso é chantagem. O inferno e a moralidade cristã. Se Deus é amor e misericórdia, por que ele precisa do inferno? Por que não permitir que as almas simplesmente deixem de existir? Muitos religiosos argumentam que o inferno existe porque Deus é justo. Mas que tipo de justiça é essa que pune a dúvida com sofrimento eterno? Se uma criança cresce em um país não cristão e nunca ouve falar de Jesus, ela merece ir para o inferno? Se um cientista inteligente examina as evidências e conclui que Deus não existe, ele merece ser queimado para sempre por usar sua razão? E, mais importante, se Deus nos criou e sabe exatamente o que nos convenceria de sua existência, por que ele não nos dá essas provas? Não é curioso que a ideia do inferno seja amplamente usada por religiões organizadas para manter seus fiéis sob controle? Durante séculos, igrejas usaram o medo do inferno para manipular massas, obter poder e enriquecer. O medo é uma das formas mais eficazes de controle.
e o inferno é a ameaça suprema. Se Deus é justo e não precisa de dinheiro, por que suas igrejas sempre prosperam explorando o medo do inferno? Afinal, o inferno é uma demonstração de justiça divina ou apenas uma forma cruel de chantagem psicológica? Se Deus realmente fosse amor, o inferno faria sentido? Ou talvez, a própria ideia do inferno seja apenas uma ferramenta criada por homens para manter o controle sobre outros homens? E se for esse o caso, então podemos concluir que o inferno não passa de um mito conveniente, uma história usada para assustar e domesticar mentes questionadoras. E se o inferno é apenas uma invenção humana, então o que mais dentro da religião também pode ser? Pense nisso e se inscreva em nosso canal.